Vamos então à nossa mensagem dessa noite. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Vamos orar então, colocando esta palavra diante do nosso Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações. Ó Deus e Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz, Senhor, ouvirmos o Teu recado. Eu clamo a Ti, ó Pai, que Tu tenhas misericórdia das nossas vidas, que Tu me uses, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Paradoxos de um grande milagre. O que seria um paradoxo? Essa palavra difícil, estranha, né? Parece algo filosófico. A irmã Maria José que já pega no meu pé depois, ela fala: não estou entendendo nada, pastor. O senhor fala no português direto, né? Senão eu vou ter que comprar um dicionário. Eu gosto de gente assim. Mas aí a gente vai logo explicar o que seria um paradoxo. Um paradoxo, na língua portuguesa, ela descreve algo que contraria o sentido lógico daquilo que a gente entende no nosso intelecto. A nossa palavra que nós lemos aqui, a palavra de Deus, quando nós lemos, ela é recheada de paradoxos, de situações que ao nosso conhecimento lógico, nosso pensamento humano, ela parece ser uma contradição. E nessa noite eu quero falar com os irmãos exatamente sobre os paradoxos do maior milagre. O que vemos quando nós participamos da ceia do Senhor? O que nós vemos, esses dois elementos, esses dois símbolos aqui, reunidos à mesa, que já já nós vamos participar. Quando nós vemos o pão e o vinho, nós vemos símbolos do sacrifício de Jesus realizado lá na cruz por mim e por você. Pão e vinho. Pão e vinho dizem que esse Jesus que nós acreditamos, o Filho de Deus, ele assumiu o meu lugar. Ele assumiu o teu lugar. Ele assumiu os nossos lugares. E o versículo fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pão e vinho são símbolos do que ele fez lá na cruz. E a palavra fala que ele, partindo o pão, ele disse: isto é o meu, isso aí. Isto é o meu corpo. Naquele momento também ele afirmou diante do cálice, este cálice significa, simboliza a nova aliança pelo meu sangue. Pão e vinho que nos falam e demonstram esse milagre maior que nós vivenciamos e que nós acreditamos, e que nós professamos, que nós defendemos e por isso que nos motiva a vir à casa do Senhor a esse encontro. Essa vida que Jesus levou, as pessoas queriam, diante dessa situação do sofrimento, pessoas queriam que Jesus realizasse um milagre muito maior aos olhos delas e que ele descesse daquela cruz. Soldados zombaram de Jesus como Filho de Deus e falaram o quê? Se tu és o Filho de Deus, desce daí. E talvez pessoas ficassem analisando e julgando e falar: por que Jesus não desce dessa cruz? E ele não atendeu a esses pedidos. Apesar dessa situação, Jesus permaneceu firme
lá na cruz e ele realizou um milagre muito maior. Aparentemente morto e preso e humilhado naquela cruz, ele realizou um milagre muito maior, que foi o milagre da recriação. Vidas que antes eram infelizes, vidas que antes eram sem sentido, agora encontram alegria, encontram um significado pleno diante de uma vida com esse Jesus. O próprio Jesus, ele afirmou e ele deixou como esperança para nós, como conforto, que ele veio a esse mundo, a esse sofrimento, a toda essa situação, para que nós tenhamos vida em abundância. Uma vida de qualidade. É isso que Jesus deixou para cada um de nós. Quando nós vimos a ceia do Senhor, esse momento, ele nos simboliza e ele nos lembra que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Há uma conexão aqui desse verso que nós lemos, do verso 24, há uma conexão com o verso que está lá no verso 21, que fala: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Esses versículos, essa palavra aqui, que nós estamos refletindo nessa noite, ela simboliza o milagre da recriação. O milagre de cada um de nós podermos estar aqui reunidos nesta noite. O milagre do amor maior. Esse milagre dá sentido ao nosso viver. Dá-nos completa alegria, apesar de muitas vezes passarmos por diversos momentos de tristeza. Esse milagre, ele nos dá um sentido de esperança, mesmo quando não há razão mais para nós esperarmos. Esse milagre grande, o maior milagre que está refletido aqui, ele nos dá a certeza de atravessarmos o vale da sombra e da morte, mesmo quando não há mais esperanças. Esse sentido aqui do milagre maior, ele dá-nos a fé em meio às incertezas e em meio às dúvidas das nossas vidas. Como nós podemos compreender esse milagre maior? Humanamente falando, como nós conseguimos atingir esse milagre maior? Humanamente a gente não consegue atingir, mas a gente consegue refletir um pouco e tentar entender que esse maior milagre, esse grande milagre, ele é compreendido através da morte que possibilita a vida para cada um de nós. O versículo começa e fala: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado. Esse é o nosso desafio de entender o milagre maior através da morte que simboliza a vida. A comunhão com Cristo nos liberta da escravidão, do pecado, da nossa condição humana. Em 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo, Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Muito bem, estou melhorando. 1 João 3,6 fala: todo que permanece nele não vive pecando. Romanos 8,1 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O milagre maior é nós entendermos que através da morte de Jesus, ela simboliza, ela nos dá a esperança de uma nova vida para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, nós paramos para pensar se em Cristo nós estamos andando segundo a sua vontade. Nós paramos para pensar, paradoxalmente ou contrariamente do sentido lógico, entender que nós precisamos morrer, que é só morrendo que nós teremos um sentido para as nossas vidas. É algo humanamente contraditório, paradoxo. Não dá para a gente entender humanamente como eu posso morrer para viver.
Parece uma coisa contraditória, mas esse nos dá sentido para entendermos esse milagre maior. Participando da ceia do Senhor, desse momento de celebração, de alegria, de memorial, de esperança, nós devemos entender, devemos nos perguntar, devemos refletir. Minha vida agrada a Deus? As nossas vidas estão agradando a Deus? Será que nós estamos vivendo de acordo com a vontade dEle? Será que a cada dia nós estamos morrendo para que a esperança em Cristo possa refletir numa vida contínua? O pecado, será que foi crucificado? O pecado das nossas vidas, será que ele foi crucificado e sepultado? Será que eu estou morto para o pecado? De fato. Eu vivo para agradar ao Senhor que morreu por mim? As nossas vidas, elas nos dão sentido quando outras pessoas olham para nós, o sentido de nós estarmos vivendo uma vida nova em Cristo, deixando as coisas velhas para trás, tendo uma vida de morte para poder viver. Parece estranho, mas é esse o desafio que nós temos. Temos experimentado a alegria de viver com Jesus. Como então nós podemos compreender esse grande milagre, esse maior milagre? Também podemos tentar entender esse grande milagre numa injustiça que traz justiça. Mais algo contraditório, aparentemente. O versículo fala, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Jesus foi condenado, Jesus foi morto injustamente, mas pela morte dele, pela situação que ele passou, ele nos deu condições de sermos justificados. Você sabe o que significa justificado? É aquela culpa que era para ser sua, aquele castigo que era seu e meu, aquele castigo que era nosso. Ele foi lá e ele trocou a posição conosco. Isaías relatou isso lá em Isaías 53, de 4 a 6. Ele falou, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Romanos 5:1 fala, justificados pela fé temos paz com Deus. 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Cristo nós deixamos de praticar as obras da carne e passamos a produzir os frutos do Espírito. Esse é o nosso desafio como seres humanos, como cristãos. Nós somos capacitados ao viver, se nós nos colocarmos diante de Deus para isso. De viver uma vida de amor, uma vida de alegria, de paz, de paciência, uma vida de delicadeza, uma vida de bondade, uma vida de fidelidade, de humildade, uma vida de domínio próprio. E às vezes a gente escuta pessoas que falam, antes de eu me converter eu tinha paciência, antes de eu me converter eu vivia uma vida de paz, vivia uma vida de tranquilidade, eu era mais humilde, eu era mais bondoso. Esse tipo de contradição não tem sentido. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus e Deus transforma as nossas vidas, nós somos mudados constantemente. E os frutos do Espírito
eles vão se desenvolver nas nossas vidas continuamente. Então, é para você pensar, se nós estamos sendo capacitados a cada dia a vivermos uma vida conforme está lá o fruto do Espírito. Paradoxos de um amor, de um grande milagre. O viver cristão não é um viver temporário, é um viver de estilo de vida contínuo. Como nós podemos agir como cristãos agora, no domingo à noite, quando todos nós estamos reunidos, quando todos nós temos o mesmo pensamento, teoricamente, quando todos nós estamos aqui louvando a Deus, quando todos nós estamos caminhando no mesmo sentido. Mas na segunda-feira, o desafio é nós continuarmos no mesmo sentido. E se você estiver dando uma volta de 180 graus, né? Não é de 360. Se você estiver dando uma volta de 180 graus, você está mudando o teu sentido. Você está errado. Porque o sentido, você tem que continuar rumo aos valores do que Deus deixou para a tua vida. Mas na segunda-feira, quando você continua no mesmo sentido, cada um vai para o seu rumo, cada um vai para os seus afazeres, e cada um vai no seu sentido, e às vezes vem uma multidão em sentido contrário. Isso nos faz sermos tendenciosos a acharmos que nós estamos errados muitas vezes. Não sei se já aconteceu com você. Falar, mas todo mundo faz isso. Aí o seu desafio é falar, não, mas eu não sou todo mundo. Ah, mas isso é normal. Para mim não é normal. Porque o meu desafio é o mesmo viver cristão que eu tenho aos domingos. É o mesmo viver cristão que eu tenho que ter continuamente na minha vida. O maior milagre, ele tem que ser vivido continuamente. Será que nós somos vistos nesse dia a dia, nessa continuidade das nossas vidas? Será que nós somos vistos como pessoas que são seguidores de Jesus? Será que a nossa conduta, ela está confirmando o nosso compromisso com esse Jesus? Como está o nosso viver? Será que nós estamos vivendo uma vida para a justiça, voltada para a justiça? Porque nós fomos justificados. A palavra fala que nós fomos justificados em meio à injustiça do que foi feito com Jesus. E nosso desafio como cristãos é vivermos rumo a essa justiça continuamente. Mesmo quando for difícil, nós temos que viver em santidade diante de Deus. Como compreender o maior milagre? Compreendemos o maior milagre através de feridas que curam. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Em Isaías 53:5, que nós já lemos, fala: Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. A visão de Isaías, a visão do profeta Isaías, é a mesma visão de Pedro, sendo que Isaías ele previu isso e Pedro ele vivenciou essa realidade. Aqui nós paramos para pensar o que nós dizemos, o que a nossa vida tem refletido diante dessa realidade, as feridas que curam. Será que as feridas que nós vivemos através do amor de Cristo têm levado à cura de outras pessoas? Será que nós temos permitido sermos curados por Deus através das feridas que outras pessoas têm causado nas nossas vidas? O nosso desafio é vivermos uma vida, mesmo que paradoxalmente, contrariamente, não tenha sentido. Mas o nosso desafio é vivermos uma vida voltada para a justiça, de tal forma que as feridas de Jesus
demonstrem que nós fomos de fato curados. Hoje pela manhã mesmo estávamos ali na classe dos homens e foi dado um depoimento, um testemunho sobre relacionamento. Sobre relacionamento que muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros. É normal porque eu sou humano, né? Eu tenho sangue quente, nordestino. Não cheguei a andar com a peixeira na cintura, não. Mas a gente tem lá o sangue nordestino, sangue carioca, sangue paulista, qualquer sangue que eu sou brasileiro. E a gente às vezes traz isso para a nossa realidade e eu não posso me comportar de outra maneira. Afinal de contas eu não tenho sangue de barata. Não é assim que a gente fala? E a gente esquece que no momento de ceia, no momento de reflexão, no momento de memorial, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo feito por mim e por você lá naquela cruz, o sofrimento, a injustiça que Ele passou, foi para que nós pudéssemos, em suas feridas, sermos curados. Como então nós temos demonstrado nas nossas vidas essa cura? Como nós temos demonstrado nas nossas vidas essa mudança de sentido? E o depoimento que foi feito lá na classe dos homens foi exatamente sobre relacionamento de duas pessoas que brigaram e ficaram lá meio bicudas, né, por um determinado período. E o pastor chamou um, chamou o outro e falou: vocês são líderes, enquanto vocês não resolverem, vocês vão ficar sentadinhos no banco. Porque não tem sentido. Você querer pregar o amor de Cristo, você querer evangelizar, você querer testemunhar de um Cristo que transformou a tua vida. Você querer dedicar esse amor a um Cristo que você fala que ama, mas você não vê. Mas você não tem condições de amar o teu irmão a quem você vê. Não tem sentido, então fica sentadinho, esquentando o banco. E até um dia quando Deus tocou na vida, e o depoimento foi que um irmão saiu, e depois o outro saiu. Aí veio alguém que sabia assim, falou: ixi, agora vai tocar fogo lá em cima, né? Um saiu, o outro vai gerar briga de novo. Então essa pessoa que sabia da situação subiu lá, né? Quietinho. E quando chegou lá, estavam os dois de joelho orando. Porque nós temos condições diante de Deus, quando nós assim desejamos, de termos as nossas vidas curadas, as nossas vidas transformadas, quando nós lembramos que diante da situação de que Jesus passou, humilhado, ensanguentado, a sua fronte ensanguentada, que era para ser eu e você naquele lugar, e Jesus tomou os nossos lugares, trocou de lugar conosco. E o milagre maior está no fato de que na morte dele nós podemos ter essa vida transformada. Os sofrimentos de Jesus, eles são um bálsamo que nos garante uma vida de qualidade, uma vida digna, uma vida decente como cristãos, uma vida transformada, uma vida modificada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Somente na cruz nós encontramos o remédio que cura os nossos pecados. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós não estamos mais condenados à morte, porque Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte e nos deu vida eterna pelo seu sacrifício ali naquele momento de humilhação, de dor. Aquela cruz que ele carregou era o fardo que era para mim, era o fardo que era para você carregar. Aquele momento de humilhação que ele suportou era um momento que era para ser nosso. Aquela face dele ensanguentada era para demonstrar que aquela ferida era para nos curar e nos desafiar e vivermos
uma nova vida. Graças a Deus por esse grande milagre, por esse milagre maior. Graças a Deus pelo milagre da recriação. Quando pela morte de Cristo nós temos condições de vivermos eternamente, vivermos plenamente, vivermos uma vida digna. Ele foi morto injustamente. Ele nos faz viver para a justiça. E Ele, ferido, Ele nos sara. Que a morte de Jesus nos faça viver. Que a injustiça que Ele sofreu nos leve a viver pela justiça. E que as suas feridas nos sarem da velha maneira de nós vivermos. Baixe sua cabeça nesse momento. Coloque-se diante de Deus e tenta lembrar desse sacrifício. Desse sacrifício de Jesus pendurado ali naquele madeiro, naquela cruz, para nos trazer uma justiça, para nos trazermos uma nova vida, para nos curar. Quando nós participamos da ceia do Senhor, esses dois elementos, eles têm um simbolismo muito forte, muito grande. Quando nós entendemos de fato o significado do simbolismo do pão, do simbolismo do vinho, não é apenas um pedaço de pão, embora ele continue sendo pão. Não é apenas uma porção, um cálice de suco de uva, embora ele continue sendo suco de uva. Mas o simbolismo aqui inserido nos remete a entendermos que nós precisamos vivenciar esta morte para uma nova vida. Vivenciarmos essa injustiça para a justiça. Vivenciarmos essas feridas que nos curam. Nesse momento eu quero que você se coloque diante de Deus. Relembra aquilo que tem te incomodado. Relembra de repente os desentendimentos que você já teve, algo que não foi resolvido, algo que você tem empurrado com a barriga, algo que você tem fingido que está tudo bem. E talvez, quem saiba, até semelhante àquele testemunho que ouvi hoje pela manhã e que relatei aqui para os irmãos. Quem sabe nesta noite possa ver um quebrantamento de corações. Corações sejam curados. Corações sejam transformados. Corações e vidas sejam recriadas nesse maior milagre que nós podemos vivenciar.